O que eu gosto dessa entrevista do Felipe Luiz é ele colocar a competição do tamanho que ela tem. Ela não é maior que a Libertadores, ela não é maior que a Champions League. Não é maior. Não é maior mesmo. Então é maravilhoso. O Dembélé você acha que não vai jogar. Hakimi não vai jogar confirmadamente. São dois dos principais jogadores. Se o Dembélé e o Hakimi não jogarem, já está um ponto positivíssimo para o Flamengo. Agora, Mauro, é aquilo, um Paris Saint-Germain da vida, ele tem um elenco fortíssimo. Mas qual é o peso desses desfalques? Na sua opinião, o Bruno dizendo que o Dembélé não deve jogar e o Hakimi já está fora, talvez até o Marquinhos. E outra, Mauro, as declarações, do Felipe Luiz, sempre muito sincero, ele não tem esse negócio, claro que não tem o mesmo peso da Champions, mas nenhum time nunca jogou o Mundial com um time reserva. E outra, Mauro, a vitória do Botafogo sobre o PSG é uma lição para esse Flamengo? Não, acho que não tem nada a ver. O Flamengo não vai jogar como jogou o Botafogo, todo mundo marcando entrincheirado lá atrás, não vai fazer isso. Aquele jogo para o Flamengo não serve de nada, como exemplo. Zero. Esquece. Porque não vai jogar assim. Pode até se fechar em um determinado momento do jogo, tá ganhando, proteger ali a defesa, mas jogar com aquela proposta que foi a mesma que depois o Renato Paiva colocou em campo contra o Palmeiras e que custou o emprego dele, né? Contra o Palmeiras não tinha sentido nenhum o Botafogo jogar daquela forma e perdeu. Então, acho que aquele jogo não serve como referência para rigorosamente nada. O desfalque é difícil saber quem vai jogar, né? Como o Bruno já falou, o Hakimi é o único que está totalmente fora. Todo mundo. Se o cara viaja é porque pode jogar. Então, se o Dembélé está na lista, pode ser que ele jogue, né? Acho também que essa coisa de não colocar time reserva no Mundial é que tem um aspecto político também, né, gente? É o torneio da FIFA, aí o cara vai chegar lá, o clube vai avacalhar o torneio da FIFA, colocar reserva. Tem toda uma situação, tem todo um contexto. Mas, quando esteve lá na disputa na Arábia Saudita com o Fluminense, o Guardiola nem inscreveu dois jogadores que não estavam assim, totalmente fora, mas estavam voltando, se recuperando, que foram só os principais, Haaland e De Bruyne. Não jogaram o torneio. O Guardiola levou os caras, não escreveu. Você levou, vocês vão ter que ir lá mostrar carinho, né? Porque é o evento da FIFA, mas não vão jogar porque eu não vou correr o risco de agravar uma lesão, voltar uma lesão e perder vocês no Campeonato Inglês e na Liga dos Campeões, que são mais importantes. Foi claramente isso. Claramente isso. Então tem esse aspecto também, né? E em jogos, não na final, mas nos outros jogos anteriores, os europeus costumeiramente colocavam um time reserva. Na final não, que aí vale a taça, tudo aquela coisa. Mas nos outros jogos não. O próprio Liverpool em 2019 jogou contra o Monterrey, antes de pegar o Flamengo, colocou um time cheio de reservas. Ganhou, quando o Flamengo foi titular. Então existem alguns outros detalhes aí que a gente tem que ressaltar. O que eu gosto dessa entrevista do Felipe Luiz é ele colocar a competição do tamanho que ela tem. Ela não é maior que a Libertadores, ela não é maior que a Champions League. Não é maior. Não é maior mesmo. Tem esse fetiche aqui de brasileiro, sul-americano, etc., ser campeão do mundo e tudo, para zoeira de torcedor, mas analisando friamente, não tem. Não tem como comparar a final em Lima com essa final de quarta-feira. Nem de longe. Para mim não chega nem perto. Como a final de 2021, que o Palmeiras ganhou do Flamengo, para citar os extremos, os dois times brasileiros se enfrentando, cada um vencendo uma. Não tem como comparar. Eu não vejo comparação. Sinceramente, não vejo termo de comparação. Acho que as nossas competições são muito mais importantes do que esse torneio, que é uma Copa das Confederações de clube, né? Campeão daqui, campeão dali. O do meio do ano, aquele é outra parada. Embora alguns times tenham entrado meio ali de freio de mão puxado, como o Manchester City, que foi lá fazer pré-temporada. Outros não, jogaram a Vera, né? Outros jogaram a Vera. Mas foi a primeira vez também. Vejamos como tiver de novo, como é que eles vão encarar. Pode ser de outra maneira. Esse torneio, na minha opinião, ele não tem a relevância que tem uma Libertadores, por exemplo. Mas nunca teve e nunca terá. Esse torneio aí, essa Copa das Confederações de Clube. Entendeu? Não vejo como. Mas é uma oportunidade de enfrentar o campeão europeu. Acho que isso é bem legal. Medir forças, deve ser até para você sentir o seu potencial, né? E se você ganhar, é legal. Para o torcedor vai dizer campeão do mundo e tal, vai ter festa, Aeroflá, é maneiro, legal e tal. Mas analisando friamente o tamanho das competições, isso eu falo há uns 50 anos, acho que quando era criança já falava isso. Nunca achei esse torneio mais importante que a Libertadores da América, o Campeonato Brasileiro. Para mim, ele é um torneio de fim de temporada que oferece uma oportunidade que o Flamengo vai ter. Ele conquistou, né, ao passar pelas duas primeiras fases, de se confrontar com o campeão da Europa, que é onde você tem os maiores times do mundo, onde tem dinheiro, as maiores competições, onde querem jogar os principais atletas do futebol de todo o planeta.
E se ganhar, é uma chance de você colocar ali uma estrela de campeão, poder se valorizar com isso. Tem uma repercussão internacional. Isso está sendo muito interessante. Muitos, aqui na América do Sul, especialmente, né? Os países vizinhos exaltando muito a trajetória do Flamengo e citando aqueles que têm jogadores oriundos desses países, né? Lá no Equador, o pessoal cita o Plata, no Chile citam o Eric Pulga, na Colômbia citam o Carrascal, na Argentina citam o Rossi. Você pega lá o jornal argentino lá na internet, o Flamengo venceu o Pirâmide, então o Rossi atuou e tal, bababá, fez uma defesa, etc. Os caras destacam o jogador do próprio país. Então isso é legal. Tem coisas legais, não é que o torneio seja para jogar fora, não é isso que eu estou falando. Só acho que ele não é maior, o Felipe falou, não é maior que a Champions, nem que a Libertadores. nem que a Libertadores. Não é maior. Para mim, não é. Não é maior. E acho que essa final, aconteça o que acontecer, não dá para comparar com o que foi Flamengo e Palmeiras nessas duas finais. 2021, em Montevidéu, e agora em Lima, em 25. Muito menos Flamengo e River Plate. Aí piorou. aí a comparação é uma piada. Com 2019, aí esquece. Nada se compara aquilo. Só aquele do Manchester United contra o Bayern em Barcelona em 99, que foi parecido. Com aqueles 2 gols no final. Aquilo ali aquilo é loucura. Aquilo é loucura. Talvez nunca mais aconteça. Ô Mauro, mas então uma pergunta. Então você discorda de que nenhum brasileiro vai chegar ao patamar de títulos do São Paulo por ser tricampeão mundial? Você discorda disso, então? Pode chegar, pode ganhar. O Flamengo pode ganhar agora e pode ganhar no ano que vem, daqui a 2 anos. Mas eu digo... O Palmeiras pode ganhar. Não, mas a pergunta que eu te faço, o São Paulo, na sua opinião, ele está em outro patamar de títulos por ter trimundial ou não? Porque a Libertadores pesa tanto quanto, entendeu minha pergunta? Eu não acho que tem esse valor todo, não acho mesmo, sinceramente. Não acho todo, não acho que tem esse valor todo, não. Mas assim, isso é problema de cada um, que cada um acha, não acha. Eu dou a mínima para isso, Thiago. Essa coisa, o seu é maior que o meu, eu sou campeão disso, o meu é maior que o seu, eu ganhei não sei o quê. Bobagem, conversa de torcedor, muito chata. Eu não tenho paciência para essas coisas, não. Esse é o maior campeão disso, outro é campeão de fax. Isso é chatice. Chatice. Pô, que adianta o São Paulino hoje falar assim, não, que eu tenho 3 mundiais. Tá bom, tem 3 mundiais e você não consegue fazer nada, é mal gerido, tem uma administração ruim, uma dívida, não consegue montar um time, não consegue competir, não adianta nada. Ficar uma conversa meio sem sentido, sabe? Eu acho que esse torneio não é maior que a Libertadores, sempre achei. Tá? Eu acho que, inclusive, eu acho incrível como os sul-americanos, até em outros momentos, se colocam abaixo dos europeus, reverenciando em excesso, porque vai enfrentar o campeão da Europa. Legal, puder ganhar, legal, bacana. É interessante. Se o Flamengo vencer, vai ser legal. Foi legal quando ganhou o Corinthians, foi legal quando ganhou o Internacional, né? Foi legal quando ganhou o São Paulo, 2005, por exemplo, uma grande festa aqui na cidade, quando o time desfilou pelas ruas no carro aberto. Tudo isso é muito bacana. Agora, eu acho que a Libertadores é a nossa realidade. Esse confronto contra o europeu, que muitas vezes não é o melhor time da Europa, às vezes vai lá por obrigação. Sinceramente, eu não acho que seja tão relevante para mim assim. Eu não acho. Acho que a Libertadores é o grande desafio. E o Campeonato Brasileiro, 38 rodadas ali, disputado. A nossa realidade. Os europeus se preocupam com o Campeonato Nacional deles e com a Champions League. E a gente fica olhando para eles. Muito bobo. Eu acho que a gente tem que tratar igual. Se eles não tratam como algo mais importante, também não vou tratar. Por que eu vou ficar tratando? Vou ficar aqui pagando pau para o europeu? Não sei o que, porque o PSG... O que o PSG é? O clube de 1970 que só está aí ganhando porque é turbinado pelo dinheiro do Catar? Dá um tempo, entendeu? Legal e tal, foi campeão da Europa, bacana, a Champions League é sensacional, entendeu? Um evento e tanto. E eles valorizam mais a Champions do que esse torneio. E a gente tem que ficar valorizando mais esse torneio por conta deles do que a Libertadores. Entendeu o raciocínio? Agora, o torcedor ganha, claro. O São Paulino vai falar porque, claro, ganhou 3 vezes, merecidamente, grandes conquistas. É uma forma dele também falar para o torcedor rival. Eu tenho algo que você não tem. Mas isso é uma discussão de torcedor. Eu não estou aqui discutindo como torcedor. Estou falando aqui uma análise mais fria da coisa. Então, assim, para mim, o que o torcedor acha, se é maior, melhor, isso pouco me importa. Cada um fala o que quiser. É o que eu falei aqui no Brasil, tem campeão de fax. 4 jogos, o cara transforma... O Ricardo Teixeira transforma na canetada, no fax, em título brasileiro. E as pessoas falam que esse título brasileiro... E a imprensa repete. A maioria dos coleguinhas nem questiona, mas isso aqui? É sério isso? Não. Porque foi dito lá, a CBF. Assim, a CBF, o pessoal xinga a CBF, fala que a CBF não presta, depois fala, não, a CBF oficializou, confirmou. Aí para isso a CBF serve. Quer dizer, é uma loucura isso. Então isso é uma discussão de boteco, cara. Uma discussão de bar ali.
Não participo, não. Estou fora. Agora, parabéns a São Paulo, ganhou 3 vezes. Tu tem mais do que tripudiar os adversários nas discussões de torcedor, falando, eu tenho 3 mundiais, você não tem nenhum, você tem 1, tem 2, tem 0, sei lá. Isso é do jogo. Mas é a discussão de torcedor. Eu estou tentando passar aqui o seguinte, o europeu não trata esse torneio como a coisa mais importante do mundo. Então, nós sul-americanos, na minha visão, deveríamos fazer a mesma coisa. Vamos jogar, se ganhar, ganhou, perder, perdeu, beleza e tal, mas eu sou campeão do meu continente, eu sou campeão do meu país. É isso que importa. Isso é que importa. Até porque são mundos muito distantes. Uma coisa eram as conquistas até o começo dos anos 90, quando os grandes jogadores brasileiros ficavam aqui em maioria. E aí o couro comia. Tá? Se você pegar o time do São Paulo campeão com o Tele, o time do Flamengo do Zico campeão também, com o Carpegiani, cara, aqueles jogadores, ninguém praticamente estaria jogando no futebol brasileiro naquela altura, se fosse a realidade atual. Aí com a lei Bosman, com a história do passaporte europeu, até o Vampeta conta aqui que tentaram arrumar um passaporte para ele também. Português. Então, ofereceram para ele. Né? Você não tem um avô em Moçambique, um negócio assim? O Vamp conta a história aqui. Então, assim, nesse momento que todo mundo virou europeu, aí caíram as fronteiras, aí os times europeus viraram seleções transnacionais. Se você pegar as seleções da Copa do Mundo, fosse medir força, que não é impossível fazer esse confronto, né? Contra os times mais fortes, os times são mais fortes que as seleções. Os maiores técnicos estão nos times, porque você monta uma seleção transnacional, mas você pega de cabo a rabo grandes equipes europeias, do goleiro ao atacante, todos são de seleção, os reservas também, e jogadores top. Jogadores top. Você tem isso em vários times há muitos anos. E aí você compete contra os sul-americanos, que fazem o quê? Ficam com os jogadores daquela nacionalidade, argentinos, brasileiros, importa, uruguaio, que ficam, alguns já mais veteranos repatriados e alguns estrangeiros que não têm mercado lá e que ficam aqui. Vamos pegar aí o Flamengo, os repatriados. Alexandre, Danilo, por exemplo, o Jorginho é um repatriado, que ele nasceu aqui no Brasil, se naturaliza italiano, mas ele é brasileiro, de nascimento, então é um repatriado, certo? O Rossi, um goleiro que não conseguiu ir para a Europa, é um bom goleiro, mas não teve mercado na Europa. O Léo Pereira, o Léo Ortiz não foram para a Europa, são brasileiros, muito bons jogadores, mas que não conseguiram entrar lá. Não foram porque não conseguiram, não tiveram mercado. Você acha que nenhum empresário tentou levar para lá? Sempre tem, né? O Arrascaeta joga pra caramba e tal, mas não conseguiu ir para a Europa, não vai mais. Então, os caras que não abriram essa porta, que não fizeram essa transição, que ficaram aqui, são os melhores, você consegue reunir, e alguns que voltam. O Pulga jogou lá na Itália e tal, já voltou para o futebol sul-americano, não tem mais mercado lá. O Luiz Araújo passou por lá, voltou. O Plata passou, voltou. Samuel Lino passou, voltou. Cebolinha passou, voltou. Olha quantos. São jogadores que não emplacaram no futebol europeu. Se eles tivessem emplacado para valer, o Lino talvez seja uma exceção. Aí que ele estava bem lá no Atlético, o Flamengo contratou. Eles ficariam por lá, não estariam aqui. Em contrapartida, os melhores jogadores que vingam lá no futebol europeu ficam por lá. O Vinícius Júnior jogaria talvez no Flamengo até hoje se nós estivéssemos na época do Zico, né? Porque ele poderia ser contratado uma quantidade enorme de jogadores estrangeiros. O Brasil e o São Paulo e Milan de 93, no time do São Paulo, estavam no elenco que 6 meses depois foi tetra com o Brasil em 94, contra a Itália, que tinha um monte de jogador do Milan também. Sim. O Zete, o Ronaldão, o Cafu, o Leonardo, o Miller. 5. Ainda tinha o Cerezo, que veterano que já tinha jogado Copa. Sim. Então o Raí tinha ido embora já, tinha ido 6 meses antes para o Paris Saint-Germain. Então tinha os 5 do São Paulo que 6 meses depois foram tetracampeões. Mais um pouco teria o Raí. Né? Então você vê, mais de meio time. Isso hoje é impossível, você não consegue ter esses jogadores aqui, eles vão embora. Não ficam mais por aqui. Então, assim, naquela época havia uma competição de fato, um enfrentamento, por isso os brasileiros também ganhavam. Talvez aquele São Paulo realmente fosse o melhor time do mundo naquele momento, o Flamengo do Zico também. Exatamente. Hoje não é mais, porque não tem como, cara. Então, restrições lá também, né? Você tinha 1 ou 2 estrangeiros. A Itália abre a porta para 1, tanto que o Falcão vai. Tanto que quando o Zico vai para o Udinese, o Edinho já estava lá. Aí o Zico é o segundo estrangeiro que vai para o Udinese. Eram 2 na Itália. A Itália era o grande campeonato, a Série A da Itália. E o Milan... Eram 2. Tinha o Savicevic, e ele não usou porque ele achou que não podia. No Mundial podia. Depois que eles descobriram. Eles seguram, porque eles achavam que usaram só o sistema da Itália, quando jogou contra o São Paulo. Então é isso. Era outra realidade. Hoje... Então, assim, por que eu vou ficar aqui valorizando tanto isso, sabe, numa luta tão desigual, sabe? Porque é muito desigual. O Flamengo tem muito dinheiro aqui, mas compara com o orçamento do PSG, não dá, cara. É uma outra realidade, é um negócio muito, muito distante, muito diferente.
Mas vai ser legal, vai ser uma oportunidade bacana do Flamengo ganhar. Não estou aqui esvaziando nada, não. Eu estou tentando valorizar a Libertadores. É isso que eu acho. Eu falo isso todo ano. Quem me acompanha há mais tempo sabe. Eu não estou sendo incoerente, nem estou mudando de discurso. Se pesquisar, vai encontrar aí. Eu sempre falo isso. Torneio é legal participar, oportunidade de jogar contra o europeu. Não pode fazer papelão de ficar pelo caminho. Isso é feio, como já aconteceu algumas vezes, né? O Flamengo não fez o papelão, agora vai lá. Não pode fazer que nem o Fluminense também. Mas de 4-0 achar que foi bonitinho porque saiu jogando. Tem que jogar, tem que enfrentar os caras. Fazer um jogo à vera. E se tiver que perder, que perca lutando. Como o Palmeiras perdeu para o Chelsea só na prorrogação e o Flamengo perdeu para o Liverpool só na prorrogação. Assim, até o fim teve jogo. Até o fim podia acontecer qualquer coisa. O Chelsea jogou melhor que o Palmeiras? Jogou. O Liverpool jogou melhor que o Flamengo? Jogou também. Os ingleses mereceram vencer? Acho que sim. Na minha opinião, sim. Mas não tiveram moleza. Eu acho que essa é a missão. Enfrentar. E se tiver oportunidade, você pode ganhar o jogo, você vai dizer que é campeão do mundo, vai levantar a taça, vai festejar. Mas acho que o grande feito já foi alcançado. Para mim, eu até coloquei na rede social, esse torneio é a cerejinha do bolo. Mas se não tiver a cereja, o bolo vai ser gostoso do mesmo jeito.